Bom, a moderadora é a Clara, mas a Clara está tendo problemas de internet, por isso é que eu vou assumir aqui. Acho que ela está entrando aos poucos, mas não está conseguindo. Então, eu vou, para não perdermos muito tempo, vou dar aqui o segmento para a próxima apresentação na mesma linha de conhecimento na área de quimiometria. Vou convidar o Ademar, mas antes de dar a palavra ao Ademar, eu vou falar um pouco dele, de onde ele é, o que ele tem feito. Bom, o Ademar, para começar, é moçambicano. Eu, particularmente, conheço o Ademar pessoalmente desde o ano de 2010, quando ele estava terminando lá a licenciatura em ensino de Química na Universidade Pedagógica, hoje, que é a Unirovuma. O Ademar é mestre em Química, na área de Química Analítica, na Universidade Federal de Uberlândia, e concluiu este ano aqui o doutorado em Química Analítica na mesma universidade, neste caso, a Federal de Uberlândia. Curiosamente, o Ademar foi aluno, ou continua sendo aluno, do professor Aldemir. Então, estamos aqui a testemunhar uma passagem de bastão. Então, temos o mestre e o discípulo na mesma mesa, isso é bem bonito. O Ademar, além do que eu já comentei aqui, o Ademar é professor na Universidade Pungwe, que é a extinta Universidade Pedagógica, desde o ano de 2012. Então, Ademar, sem dar muitas voltas, tem a palavra e o palco é seu. Muito obrigado. Bom, deixa eu ajustar alguma coisinha aqui. Bom, muito obrigado, Lusitano, pela permissão. Como disse, eu sou Ademar Máquina. Começo a minha apresentação saudando o pessoal que está assistindo neste momento à live. Dependendo do local, da hora que nos vê, deixe ficar o meu bom dia, boa tarde. E também felicitar, ou seja, parabenizar os organizadores desse evento, pois com a realização desse segundo Fórum de Química Brasil-Moçambique, sinto aqui o nascimento de mais uma cooperação entre o Brasil e Moçambique. Digo nascimento de mais uma cooperação porque, de certeza, não é a primeira e não será a última. Já existem várias cooperações firmadas entre esses dois países, como, por exemplo, em 2007, o Moçambique e o Brasil firmaram um acordo de cooperação na área dos biocombustíveis, devido às semelhanças existentes entre eles na agroclimáticas, geopolíticas, geoestratégicas, não só como também devido às vantagens que os biocombustíveis proporcionam, né? Estamos a falar de ser biodegradável, ser livre dos compostos aromáticos de enxofre, existência de uma variedade de matéria-prima que pode ser usada para a produção dos biocombustíveis, geração de renda para a população rural, baixa emissão de gases no seu ciclo produtivo, e dizer que também foi com base nesta operação que eu, particularmente, e mais alguns colegas, tivemos a oportunidade de se formar cá no Brasil. Então, iniciativas do gênero para dar origem a uma cooperação é sempre de louvar. Bom, concretamente aos métodos quimiométricos, referir que o essencial foi abordado no primeiro fórum pelo Baltazar Vasco Citor, também hoje, no segundo fórum, pelo professor Valdomiro Borges Neto, e cabe a mim, neste momento, simplesmente apresentar aquilo que são as aplicações dos métodos quimiométricos a abordar. Eu dividi as aplicações de acordo com a sua natureza, dos métodos quimiométricos. Primeiramente, vou falar de aplicações dos métodos de classificação. Posteriormente, poderei falar de calibração multivariada. Tanto no que concerne aos métodos de classificação, existem várias publicações, né,
de trabalhos que relatam a sua aplicabilidade desses métodos de classificação. Como, por exemplo, pode-se ver aqui este artigo aqui, trabalho dos autores Máquina et al., onde analisaram os aspectos de ressonância magnética. Ademar, desculpa, você não compartilhou sua tela. A gente não está vendo a sua apresentação. Nossa. Não, deixa eu ver aqui. Não, deixa aqui. E agora, está podendo ver a apresentação? Sim, agora estamos vendo. Um artigo, né? Métodos quimiométricos. Isso. Então, continuando, esse trabalho aqui desses autores magnéticos, eles analisaram os aspectos de ressonância magnética nuclear de misturas de biodiesel, biodiesel de Crambe, usando ferramentas quimiométricas como o OPLSDA, para avaliar a autenticidade da mistura padrão brasileira de biodiesel e diesel, onde a eficiência do modelo desenvolvido desta metodologia foi analisada com base nos parâmetros de falso positivo, falso negativo, sensibilidade e especificidade. Só para frisar aqui, falso positivo, uma amostra é considerada falso positivo quando ela originalmente for uma amostra negativa, no entanto, enxergada pelo modelo como sendo uma amostra positiva. E a amostra falso negativa, originalmente, ela é positiva, no entanto, será ou é enxergada pelo modelo como se fosse uma amostra negativa. A sensibilidade é a capacidade que o modelo tem de classificar corretamente as amostras verdadeiras positivas, e a especificidade é a capacidade que o modelo tem de classificar corretamente as amostras verdadeiras negativas. No entanto, os parâmetros falso positivo e falso negativo para este modelo tiveram valores de 0, e a sensibilidade e a especificidade para este modelo obtiveram valores de 1, o que equivale a dizer que o modelo apresentou 100% de classificação correta das amostras e pode ser visto, esta classificação pode ser vista na figura a seguir, onde tem-se aqui amostras de B10, essas amostras que são amostras de B10, essas também são amostras de B10, que estão acima desta linha tracejada. A linha tracejada, neste caso, é chamada de threshold, separando-se das amostras da classe não de interesse, que são as BX. Neste caso aqui tem-se amostras com teor abaixo de B10, e aqui amostras com teor acima de B10, isso na calibração, e amostras inferiores, com teor inferiores a B10, e amostras com teor superior a B10 do teste. Então, pode-se notar aqui claramente uma separação destas amostras, B10 a 5BX, demonstrando que o modelo é robusto e apresentou boa capacidade de classificação. Um outro trabalho relacionado aos métodos de classificação é este aqui, desenvolvido pelos autores Xu et al., onde discriminaram carne de porco em salsicha halal e não halal do presunto chinês, usando infravermelho transformado de fluor com métodos quimiométricos. Os métodos quimiométricos usados neste trabalho foram o PLSDA e o LSSVM. No entanto, a sensibilidade para o modelo, ou a sensibilidade do modelo PLSDA desenvolvido aqui foi igual a 0,913, e a especificidade para o PLSDA foi 0,929. A sensibilidade para o modelo LSSVM foi 0,957, e a especificidade foi 0,929. Portanto, nota-se aqui que esses valores são próximos de 1, o que equivale a dizer que o modelo desenvolvido nesse trabalho aqui apresentaram boa capacidade preditiva das amostras de salsicha halal, das não halal.
Tanto como pode-se ver na figura de resultados de classificação, tem aqui as amostras, esse é para o modelo PLSDA, e aqui tem a figura, né, o resultado do modelo LSVM. Tanto nas duas figuras pode-se notar aqui a presença de amostras falso positivos, assim como falso negativo. Neste caso, para o modelo PLSDA, esta amostra aqui, as amostras de 1 até 23 são as de amostras positivas, ou seja, amostras halal, e de 23 a 51 são amostras negativas, ou seja, halal, não halal. Tanto neste intervalo de amostra 1 até 23, nota-se aqui duas amostras, né, classificadas erradamente, ou seja, classificadas em uma classe errada. E também para as amostras negativas, nesse caso, não halal, nota-se aqui duas amostras, esta aqui e esta aqui, foram consideradas positivas, enquanto que são negativas. No entanto, há aqui presença de amostras falso positivo e falso negativo. Por esta razão que a sensibilidade e a especificidade dos dois modelos não foi igual a 1, mas sim foi próximo de 1. No entanto, também apresentou boa, pois embora essa existência desses dois tipos de amostras falso positivo e falso negativo, o modelo ainda apresenta uma boa capacidade preditiva. Um outro trabalho que apresenta aqui, representa é a desenvolvida pelos autores Almeida et al., onde classificaram o óleo essencial de pau rosa usando a espectroscopia Raman e o medicamento PLSDA com estimativa de confiabilidade. Tanto o pau rosa é uma árvore amazônica que fornece um óleo essencial muito valioso para a indústria de perfumes. Infelizmente, esta árvore encontra-se em via de extinção, porque a sua extração está sendo feita de forma predatória. Ou seja, para se extrair o óleo essencial desta árvore, implica o seu abate total. No entanto, está neste momento em via de extinção. Mas uma luz verde surgiu quando alguns pesquisadores descobriram que o óleo essencial obtido das folhas e dos galhos também apresentavam propriedades que davam maior valor à indústria do perfume. Mas nem com isso fez parar os predadores ambientais. Eles continuavam ou continuam a abater a árvore paurosa para poder extrair o óleo essencial. Isso por quê? Porque um óleo extraído da madeira, assim como das folhas ou mesmo dos galhos, elas apresentam propriedades, né, semelhantes ou quase de difícil discriminação a olho nu, até mesmo por via de uma interpretação de espectro. É difícil. No entanto, eles podem ou continuam a bater na árvore e dizem ou referenciam como se fosse obtida dos galhos das folhas. Foi nesta perspectiva que os autores Almeida et al. Decidiram desenvolver uma metodologia que seria capaz de classificar o óleo essencial de acordo com a sua origem, ou seja, um óleo essencial proveniente das folhas, um óleo dos galhos, assim como da madeira. Tanto o modelo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios, não tendo nenhuma amostra falso positivo, falso negativo. Consequentemente, a sensibilidade e a especificidade foi igual a 1, que representa 100% classificação correta das amostras. Como pode-se ver, nesta figura aqui dos resultados, temos aqui essas amostras a vermelho acima da linha tracejada, que é o threshold, são amostras de óleo essencial proveniente da madeira, separando-se das amostras, essas amostras verde, azul, separando dessas amostras que são amostras de óleo essencial proveniente das folhas e dos galhos. Esse para o conjunto de treinamento, e também verificou-se
Classificação correta no conjunto de teste, onde pode-se ver essas amostras aqui, o conjunto de testes vermelho, que são amostras de óleo essencial da madeira, proveniente da madeira, e abaixo da linha threshold, abaixo da linha threshold, encontra-se amostras de óleo essencial proveniente das folhas e dos galhos. Portanto, quanto aos métodos de calibração multivariada, separei alguns também para apresentar. O primeiro é este aqui, dos autores Fonseca Júnior et al., em que desenvolveram metodologias para determinar etanol em álcool gel, usado como desinfectante, com base na espectroscopia de infravermelho médio e infravermelho próximo. Portanto, o álcool gel é de conhecimento geral que passou a ser um produto muito popular, né, devido à pandemia, e que a sua demanda cresceu com o aumento de casos de Covid. No entanto, este cenário fez com que várias empresas surgissem no Brasil, né, várias empresas de fabrico deste produto, o álcool gel, que surgissem no Brasil, até empresas irregulares, né, empresas que acabam fornecendo produtos com qualidade fora do que é exigido pelas normas. Eu mesmo, particularmente, fui alvo disso, eu e o Baltazar Vasco fomos alvos disso. Tivemos que comprar, por causa da correria da pandemia, compramos, né, um álcool que apresentava propriedades meio, né, fora do que é exigido pelas normas. Então, nessa perspectiva, faz-se necessário o desenvolvimento de metodologia capazes de monitorar, né, a qualidade deste álcool, neste momento aqui em que estamos em pandemia, menos da frição. Só para ter um exemplo, neste trabalho aqui, os autores trabalharam com 34 amostras, né, comerciais, e dessas 34 amostras, simplesmente 7 apresentavam características exigidas, neste caso 70%. As restantes não estavam dentro daquilo que são as normas padrão. Aí ainda reforça o papel de se fiscalizar este produto. Entanto, para este trabalho, os resultados foram satisfatórios, com um erro quadrado de previsão, o RMCEP, para o modelo desenvolvido com infravermelho médio, igual a 0,76, e para o modelo desenvolvido por infravermelho próximo, igual a 1,18. No entanto, o ajuste do modelo foi feito por meio de correlação entre os valores de referência com os valores previstos, onde uma alta correlação entre esses dois parâmetros foi evidente, com um coeficiente de correlação superior a 0,99, isto para o modelo desenvolvido com a espectroscopia no infravermelho médio, que é esta figura A, assim como para o modelo desenvolvido com a espectroscopia no infravermelho próximo, também uma alta correlação entre os dois parâmetros foi evidente, com um coeficiente de correlação superior a 0,99. Tanto um outro artigo que demonstra a aplicabilidade dos métodos quimiométricos é o desenvolvido pelos autores Souza et al., onde desenvolveram metodologias para quantificação de adulterações em óleo de linhaça extra virgem, usando espectroscopia no infravermelho médio, aliado ao método quimiométrico PLS, que é quadrados mínimos parciais. No entanto, os resultados, os erros de calibração, o RMSEC, o erro de calibração cruzada, o RMSEC-V, o erro de previsão com o RMSEC foram relativamente baixos e consideráveis aceitáveis, de acordo com as normas, para os dois modelos, né? Um que é a linha A, desenvolvido para monitorar o óleo de linhaça extra virgem adulterado com óleo de girassol, e o B para monitorar a adulteração com óleo de soja. No entanto, o ajuste deste modelo foi feito por meio de correlação entre os valores
medidos com os valores previstos, onde uma alta correlação foi evidente para os dois modelos, tendo obtido o coeficiente de correlação superior a 0,99. Passado a este ponto, passo aqui a apresentar aquilo que são perspectivas, né? A perspectiva eu resolvi apresentar aquilo que são novas tendências dos métodos quimiométricos, ou seja, novas aplicações, né? Novos modelos, novas aplicações usadas recentemente. Hoje, como teria falado aqui, mesmo na apresentação do professor Dr. Valdomiro Borges Neto, para os métodos de classificação, geralmente são usados os métodos supervisionados, neste caso o PLSDA, o SINCA. No entanto, os métodos usados, o PLSDA, assim como o SINCA, eles apresentam entre aspas, posso assim dizer, uma limitação. Para a sua calibração, é necessário que se tenha informações de amostras da classe de interesse, assim como informações das amostras de classe não de interesse. Isso, em algum momento, pode trazer algumas limitações. Ora, vejamos, se pretendemos monitorar uma adulteração, por exemplo, de um combustível, de um alimento, será obrigatório que se tenha informações da classe de interesse, neste caso, as informações das possíveis adulterantes, coisa que normalmente fica na posse do adulterador. Para isso, existem novos métodos, né, que são usados, são calibrados, sem que seja necessário incorporá-los informações da classe não de interesse, ou seja, dos adulterantes, por exemplo. Neste caso, um exemplo prático que trago aqui é de um trabalho desenvolvido pelos autores Máquina et al., no qual propõe o método DD5 para desenvolvimento do modelo. A metodologia foi desenvolvida para determinar adulterações em misturas B10 de diesel, biodiesel de crâmbio, usando espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Portanto, para o processo de calibração deste modelo foram usadas amostras, 20 amostras simplesmente no processo de treinamento foram usadas amostras de classe de interesse, neste caso amostras do B10, onde os resultados foram satisfatórios, tendo obtido o valor de sensibilidade igual a 1, o que equivale a dizer que nenhuma amostra da classe de interesse, nesse caso, nenhuma amostra de B10 foi considerada outlier ou mesmo extremos. E para o processo de teste, também foi realizada com um conjunto de testes composto por amostras de B10 e amostras de B10 adulteradas com o óleo de câmbio, com o óleo de fritura usado e com óleo lubrificante automotivo usado. Portanto, os valores também foram satisfatórios, tendo obtido o valor de especificidade igual a 1, o que equivale a dizer que todas as amostras do conjunto de teste foram corretamente classificadas em suas respectivas classes. Como pode-se ver aqui, temos as amostras de B10 na área de aceitação. A área de aceitação é limitada por essa linha verde aqui, separando-se das amostras de B10 adulteradas com óleo de crâmbio, que são as amostras 2, ou com óleo de fritura, as amostras 3, e com óleo lubrificante automotivo usado, as amostras 4. Portanto, também um outro trabalho interessante aqui a apresentar é o desenvolvido pelos autores Mazivila et al., onde desenvolveram metodologias para detectar melanina e sacarose como adulterantes de leite em pó, usando a espectroscopia no infravermelho próximo, aliada ao método quimiométrico DD5 como classificador de uma classe, e o MCRAS como um fornecedor de perfis puros do leite em pó, assim como dos adulterantes, neste caso, do melanina e de sacarose. Portanto, os resultados desta pesquisa foram excelentes,
onde a sensibilidade para o conjunto de treinamento foi de 100%, ou seja, igual a 1, que representa uma boa classificação, não é? Ou seja, não foi verificado das amostras usadas para o seu treinamento, que são as amostras do óleo, do leite em pó, nenhuma delas foi tida como outlier, assim como nenhuma delas foi tida como extremo. E a especificidade também foi satisfatória, nesse caso 100%, ou seja, igual a 1, que significa, para o conjunto de treinamento, nenhuma amostra, todas as amostras foram corretamente classificadas em suas respectivas classes. Como se pode ver na figura, tem aqui as amostras de verde, que são as amostras de leite em pó, que estão dentro da área da aceitação, separando-se das amostras a vermelho, que são as amostras de leite em pó adulteradas. E mais um artigo interessante aqui é o trabalho interessante desenvolvido pelos autores Santana et al., onde desenvolveram metodologias para detecção de adulteração de alimentos com base na floresta randômica como classificador de uma classe e espectroscopia no infravermelho. E espectroscopia no infravermelho. Para essa pesquisa, foram usados 2 tipos de alimentos, que é óleo de prímula e noz moscada moída. Como adulterante do óleo de prímula foram usados os óleos de soja, óleo de milho e óleo de girassol. E como adulterantes do noz moscada moída, foi usado o cominho, glutamato monossódico comercial, solo, cascas de café toradas, serragem de madeira. Tanto as técnicas usadas para desenvolvimento da metodologia, que monitorou o óleo, a adulteração do óleo de prímula foi o infravermelho com transformada de Foer, e para monitorar adulterações na noz moscada moída foi a infravermelho próximo. Portanto, também nesse trabalho foi modeladas as mesmas amostras, né? Foram modeladas usando o método PLSDA e SINCA. No entanto, tratando-se de um banco de dados, né, contendo um grande número de dados, os modelos de PLSDA e assim como de SINCA não proporcionaram melhores resultados quando comparados com os modelos de floresta randômica. E sem chegar a esse ponto, quero endereçar os meus agradecimentos à Universidade Federal de Uberlândia, à UF, particularmente ao Laboratório de Quimiometria Triângulo, qual faço parte, né? E à Universidade de Pungue, ter suportado, né, a minha estadia aqui, a bolsa, a liberação para continuar com os estudos, e agradecer aos organizadores deste segundo fórum pelo convite e meu muito obrigado. Passo a palavra ao moderador, neste caso Lusitano, ou mesmo a Claras, para quem estiver disponível. Muito obrigado, Ademar, pela excelente apresentação. É sempre uma oportunidade muito boa aprender novas coisas. A ciência, a química, em particular, é muito vasta, não tem como saber de tudo. Eu estava voando aqui na sua apresentação, mas acabei pegando umas coisas porque não trabalho com quimiometria, mas aprendi muitas coisas. Enfim, então, chegado a este momento, vamos passar para a fase subsequente, que é a fase das questões. Como estamos no YouTube,
Não tem como os participantes colocar as questões de forma oral, mas eu vou ler aqui algumas questões que foram colocadas no nosso chat aqui. A maior parte das colocações aqui são elogios, elogios bem gerais a todos, né? Oradores. Tem aqui uma questão do Tibúrcio Chembeze. Por acaso, eu conheço o Tibúrcio pessoalmente, fomos colegas lá na Pedagógica da Beira, lá nos tempos. O Tibúrcio quer saber do professor Aldemiro, por que nos experimentos chama-se planejamento fatorial completo e não planejamento exponencial completo, visto isto pela natureza do cálculo. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é do Joaquim Samuel, que gostaria de saber, depois de ter os dados brutos no método quimiométrico, como reduzir os fatores de interferência das outras variáveis para interpretar os dados de forma individual. Depois de ter os dados brutos no método quimiométrico, como reduzir os fatores de interferência das outras variáveis para interpretar os dados de uma forma individual. A outra pergunta... Não tem como, assim, vocês fazendo assim, cada pergunta a gente respondendo? Professor, não percebi? Você fazer, por exemplo, uma pergunta de cada vez e a gente... Pode ser também, pode ser. Acho que pode responder a primeira, do Tibúrcio. Respondendo para o Tibúrcio, lembrar o seguinte, na verdade, o nome planejamento fatorial vem do fato, por exemplo, porque a gente não tive tempo de estar explicando, né, os conceitos, as definições. No caso de planejamento, a gente denomina por fatorial. É que não está dando para ouvir ainda. Se o Valdomiro puder ficar na frente do notebook. Acho que é por causa do microfone. Agora estou ouvindo? Melhorou, professor, melhorou muito. Melhorou? Então, por exemplo, o que eu estava falando, no caso dos planejamentos, a gente denomina as variáveis como fatores. Então, daí o nome planejamento fatorial. Então, não tem a ver com, por exemplo, a matemática ser exponencial. Tem a ver com a denominação que deram para as variáveis, né? Então, seria um planejamento de variáveis, né, ou otimização de variáveis para um determinado experimento. Então, é nesse sentido. Obrigado, professor. A outra pergunta é do Joaquim Samuel. Ele gostaria de saber que, depois de ter os dados brutos no método quimiométrico, como reduzir os fatores de interferência das outras variáveis para interpretar os dados de forma individual. Aí é o seguinte, no caso, por exemplo, de dados multivariados, ele tem essa vantagem em relação aos univariados da seguinte forma. Quando eu tenho uma medida univariada, eu tenho uma única resposta, um único valor matemático. Então, quando eu determino, por exemplo, uma concentração do analito e tenho um único valor lá, então medi lá no equipamento, me deu 0,2 de absorvância. Nesse valor está representado tudo que foi medido. Eu só tenho uma resposta, então essa informação é única. Então, ali tem a informação do analito, da matriz, de interferente, de ruído, de todos os erros possíveis.
Já no caso do multivariado, eu tenho vários valores sendo medidos para cada amostra. Então, se a gente pensar lá no caso do espectro, eu tenho 2.000 pontos, por exemplo, 2.000 valores de absorvância. Então, nesses 2.000 valores, vai estar representado o comportamento do analítico, da matriz, de ruído. Então, na hora que a gente faz a modelagem, dependendo do método que a gente utiliza, o que ele vai ter que fazer é justamente isso: encontrar regiões desse sinal medido que vai estar relacionado ou mais relacionado diretamente com o analítico. Então, se isso for eficiente, vamos dizer assim, a informação de interferentes ou de outras espécies vão estar presentes em outras regiões do espectro que vão ficar fora do modelo. Então, quando eu for fazer lá as minhas medidas, né, eu vou estar variando, por exemplo, eu estou fazendo uma calibração, eu vou estar variando a quantidade do analítico presente na amostra. Então, eu espero que nos espectros, a região que vai aparecer lá de variação é correlacionada com esse aumento ou diminuição de concentração. As outras coisas, teoricamente, a matriz, interferente, eu estou mantendo, entre aspas, constante, né? Então, isso não vai provocar variações nos sinais. E o que os modelos geralmente enxergam são variações, e não intensidade, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que num sistema multivariado, eu consigo fazer uma análise mesmo na presença de interferentes. Certo? Certo, professor, muito obrigado. Temos uma outra pergunta direcionada para si, que é do Priceiro Eduardo. O Priceiro, conheço ele também pessoalmente, é meu colega lá na Unirovuma. Ele quer saber qual a diferença entre... Ele quer saber, quando o professor fez menção a modelos multiclasse ou modelo one class, qual desses são os mais eficientes ou são aplicados de acordo com a circunstância? Por exemplo, é igual eu tinha comentado. No caso de classificação, quando eu uso modelos que tem que enxergar mais de uma classe, eu posso ter, por exemplo, algumas ocorrência de erros de classificação, né? Os chamados falso positivo, falso negativo, principalmente quando os sinais medidos são muito semelhantes, igual no caso de espectros de infravermelho, né? São espectros muito parecidos. Vocês lembrarem lá da figura que eu apresentei, eles são praticamente muito sobrepostos. Então, isso define uma igualdade muito grande entre as amostras. Então, o modelo vai ter uma dificuldade, entre aspas, maior, né, para encontrar diferença entre esses perfis e aí estabelecer a diferença entre as amostras. Então, principalmente para concentrações menores, onde esses sinais têm pouca intensidade, essas amostras podem passar a ser confundidas. Um outro problema seria aquilo que eu falei para vocês. Eu vou estar modelando duas informações. Um exemplo. Eu estou avaliando uma adulteração num óleo comestível. Eu tenho interesse no azeite de oliva e quero modelar ele, eu vou ter que escolher um adulterante. Tipo assim, eu vou adulterar ele com óleo de soja. Eu vou estar construindo um modelo que enxerga somente o azeite e somente as adulterações por soja. Se eu adulterar com qualquer outro óleo,
por exemplo, se a pessoa, né, no caso, se o adulterador colocar qualquer outro tipo de óleo, se ele utilizar óleo de milho, como essa informação não consta do modelo, isso pode representar um erro. Essa amostra provavelmente vai aparecer como uma amostra diferente, anômala, um outlier. E aí o modelo não vai ter informação sobre ela. Quando eu utilizo agora esses novos métodos One Class, eu vou escolher uma classe de interesse. Então, seria tipo assim, se o meu interesse é avaliar a qualidade de um azeite de oliva, por exemplo, eu vou eleger como classe de interesse só o azeite. Então, qualquer outro tipo de adulteração que tiver, se eu pegar esse azeite e colocar óleo de soja, óleo de milho, de girassol, de canola, qualquer outra coisa, ele não vai, essa informação vai estar fora do modelo, porque o modelo só vai enxergar, vamos dizer assim, só vai enxergar o azeite. Tudo que você medir fora o azeite, ele vai dar fora daquele limite. Então, ele tem essa vantagem. Eu não preciso ter analisado uma amostra contaminada com milho para ele ver que essa amostra não é um azeite. Essa é a grande vantagem desses métodos. Por isso que, hoje em dia, eles estão sendo bastante utilizados, começando a ser utilizados agora. Agora, é sempre aquela coisa, né? Nenhum método vai deixar também de ser utilizado. Né? Vai depender da complexidade daquilo que você vai avaliar. Por exemplo, se você está trabalhando com uma coisa que tem só um tipo de adulterante, ou só uma ocorrência, um método como o PLFDA, por exemplo, pode ser o suficiente. Então, você usa ele. Se você pode ter essa possibilidade de ocorrer essas outras adulterações, aí você usa um DD5, por exemplo, ou um Unclass do KNN para resolver o problema. Aí depende de cada caso. Muito obrigado mais uma vez. Agora eu vou convidar o Ademar, algumas perguntas já estão mais direcionadas para o Ademar. O Ademar, por acaso, já tinha feito comentário, mas acho que seria interessante repetir, né? A Celina Eugênio Baúl quer saber se será possível usar estes modelos ajustados para detectar fraudes em alimentos, por exemplo. Usar fraudes que são indetetáveis pelos testes comuns. Então, é só um comentário que ela pede se é possível aplicar todo esse conhecimento para identificar alguns adulterantes, alguns compostos em alimentos que são usados para adulterar alguma coisa. É possível. O propósito básico desses métodos mesmo dessas metodologias é mais para detectar os adulterantes. Mas, no entanto, dependendo do método que aplicar, é necessário, por exemplo, se for usar o PLSDA, tem que ter a informação dos adulterantes. Como estava aqui a explicar o professor Valdomiro, se quer detectar adulterantes no óleo, por exemplo, no azeite, né? Sabemos que o azeite é um produto caro em relação ao óleo e que em algum momento está suscetível de ser adulterado. Então, neste caso, eu tenho que ter informações do azeite, né, como uma amostra padrão, e possíveis adulterantes. Aí eu, como analista, vou, né, ver o que está mais próximo de ser usado como adulterante. Pode ser um óleo de soja, um óleo de girassol. Eu tenho que pegar também informações de um óleo de soja e incorporar no processo de calibração. Aí tem como detectar o adulterante. E também tem como quantificar, neste caso, saber até que nível foi adulterado. Se é de 1% de adulteração, de 1%, desculpa, se é adulteração de 1%, 2%, tá, é possível até quantificar o processo, os adulterantes. Ademar, vou fazer uma pergunta de provocação, porque aqui nós temos alunos de ensino médio que ainda não entraram na universidade. Qual a diferença quimicamente assim, entre azeite e os outros tipos de óleos, como o de girassol?
Porque às vezes parece ser a mesma coisa, assim, quimicamente, o que diferencia esses óleos do azeite, assim. A diferença está mais na composição dos ácidos graxos, né? A composição dos ácidos graxos de um óleo, assim como do azeite, é diferente. Visualmente, não tem como enxergar essa diferença. Assim como uma interpretação espectral, é difícil enxergar essa diferença. Tanto que é necessário a utilização de métodos, né, matemática para poder extrair essa informação que, por mais que seja mínima, tem alguma relevância no processo de discriminação. Tá bom, Ademar, muito obrigado. Outra pergunta, que também é para si, é do Dário Mário Napoleão Santos. O Dário também é nosso colega, conheço ele desde 2010. O falso negativo, que tipo de erro se enquadra? Do tipo 1 ou 2? Por outro lado, o falso negativo não tem a ver com o concomitante na matriz? Não percebi exatamente esse tipo 1, tipo 2. O que é? Não ficou muito claro para mim. Era o tipo 1, tipo 2. Dizer que para uma amostra ser falso positivo, pode ter falso negativo, pode ter vários fatores, né? Falso negativo, ela ser considerada, ser originalmente positiva, e, no entanto, o modelo enxergar como se fosse negativo, em decorrência como se erros de medida, né, de laboratório, até como erros de interferências. Isso pode ditar com que a amostra tenha algum perfil anômalo e, no entanto, ser considerada pelo modelo como se fosse um falso negativo. Tem mais algumas perguntas. Tem uma pergunta que eu não consegui perceber aqui, é do Guilherme Antônio. Se ele estiver por aí, peço que recoloque a pergunta. Quais são os fatores que não foram tomados em consideração e por quê? Eu achei essa pergunta muito vasta, não sei se o Ademar consegue perceber, por não sabe que fatores, enfim. Eu acho que não, talvez esperamos, não percebi também. Não foram considerados aonde? Ficou meio complicado de perceber também. Acho que ele vai colocar nova pergunta, mas enquanto isso vou ler a outra, da Celina. A Celina diz que, pelo que entendi, os modelos indicam apenas faixas que indicam a presença de elementos estranhos. Como saber a porcentagem ou percentagem da contaminação das amostras, eu acho? Pode saber, a percentagem pode ser, se for fazer um modelo de regressão, você tem uma faixa que faz a calibração, né? Por exemplo, você chuta aí, dependendo do que você quer monitorar, você chuta aí uma calibração em torno de 1, por exemplo, a 30%. Aí você tem uma calibração, né, de 1 a 30%. Significa que, se o adulterante estiver dentro deste intervalo, nesta faixa aqui, aí proporcionará, né, o modelo vai ditar. Bom, não tem mais perguntas, mas eu tenho algumas curiosidades que são mais particulares minhas para aproveitar o tempo que falta. Por exemplo, nós usamos, neste caso, o planejamento experimental, né? Vamos supor que, depois de fazer a rodagem do software, encontramos resultados que não são de acordo com a física ou a química do fenômeno, né? Como é que podemos encarar essa situação? Vamos supor, por exemplo, que, em teoria, nós sabemos que, ao aumentar a concentração do analito Z, vai acontecer Y. Mas o planejamento experimental te indica o contrário, que vai meio que contra o fenômeno previamente descrito. Como é que podemos nos sair nesse tipo de circunstâncias, professor? No caso é o seguinte, lembrar,
qualquer método que você utilize, ele é um modelo matemático, é um modelo teórico, né? Então, por exemplo, ele é o quê? Nada mais é do que uma função matemática que vai tentar estabelecer uma relação naquilo que você mediu ou nos experimentos que você fez com a resposta ou propriedade de interesse. Então, nesse caso, por exemplo, quando você utiliza o planejamento, é bom a gente dizer isso. Tem muita gente que acha assim, que é o milagre da vida. Você vai e faz um planejamento e, com poucos experimentos, você resolve todos os seus problemas. Não é bem assim. Vai depender justamente disso. Tanto da complexidade do sistema, né, que você está estudando, e, às vezes, de fatores limitantes da própria natureza do sistema. Então, nesse caso, por exemplo, é igual ali. O que o planejamento multivariado tem de diferente é que é igual lá, você estabelece um número de medidas, né, que você vai fazer, né, que vai representar aquela geometria que eu falei para vocês, e aí, no final, a equação matemática que você obtém é justamente uma equação que descreve a região daquela geometria. E aí, se você jogar os valores, você pode prever, teoricamente, qual seria o comportamento das suas respostas. Aí, mas, para você conferir isso, você teria que fazer o experimento nessa condição para ver se isso realmente representa, na prática, uma boa otimização. Agora, tem coisas que, por exemplo, nenhum modelo ele substitui o conhecimento do analista. Vou dar um exemplo. Uma vez um pesquisador quis fazer uma otimização para uma medida num ICP. O ICP é um equipamento que gera um plasma, né? Então, ele tem uma tocha de plasma que pode chegar a mais de 10 mil graus de temperatura. Então, a tocha geralmente é de quartzo. E aí, se você pensar na natureza do equipamento, né, se você quer gerar energia, quanto mais energia, maior a intensidade do sinal, concorda? Então, se você for fazer uma otimização vamos dizer assim, da potência do plasma, quanto maior a potência que você aplica, ele vai melhorando o sinal. Então, você vai planejando e ele vai falando para você, aumente a temperatura, aumente... Então, ele matematicamente, ele vai te dar um valor. Só que, o que acontece? Se você, em determinados momentos, você ultrapassar um valor de potência, a temperatura vai ser tão alta que vai derreter o canhão de quartzo. Então, seria aquela condição, por exemplo, você vai ter um ótimo sinal durante poucos segundos ou poucos minutos de análise e vai detonar o equipamento. Então, por exemplo, esse pesquisador lá, como não tinha esse conhecimento, ele encaminhou para um técnico, né? O técnico não sabia, ele foi aumentando, derreteu a tocha do plasma. Então, essas limitações é igual aquela coisa, você sempre tem que... O difícil da ciência é isso. Você, na hora que você, por exemplo, montar um planejamento, fazer o cálculo, qualquer programa de computador faz. Agora, depois, você tem que ter o conhecimento do analista para julgar e interpretar essas informações. Não é uma tarefa tão trivial, dependendo do sistema. E aí, quando é limitada, é igual eu falei, se você tem uma condição que você sabe que não pode fazer aquilo, você adapta isso ao que você otimizou. Você exclui essa variável, ou fixa essa condição,
E aí, vamos dizer assim, se lá no final você não tiver a melhor das respostas, você vai ter uma resposta ótima possível. O que você não acharia com outro sistema também, né? Porque isso não muda, é igual lá. Se eu fizer univariado ou multivariado bem feito, eu vou chegar numa boa condição de análise. Mas ela não é uma resposta única, né? É igual lá, isso faz parte de uma região no espaço, né? Então, você tem vários máximos possíveis. O que o modelo tenta é encontrar um deles. Esse é o desafio. Né? Mas, com o tempo, dá para você ir aprendendo e se virando. Essa é a vida. Senão, a gente não fazia ciência, né? Já estava tudo pronto. Verdade, professor. Então, para encerrar a fase de perguntas, vou fazer outra pergunta, que também é mais geral. Existem alguns softwares livres para rodar esse tipo de análises, ou é tudo pago, professor? Não, tem... por exemplo, é porque nessa apresentação não mostrei, porque o Baltazar tinha mostrado na dele, né? Existem tanto softwares pagos como livres, né? Então, no caso dos livres, a gente pode ter, por exemplo, o R, né, que é em ambiente Linux, que você consegue fazer a mesma coisa. Só que, vamos dizer assim, a diferença é porque a gente tem, por exemplo, o chamado software comercial, igual, por exemplo, o Unscramble, Pirouette. O problema de software, como diz, programa comercial, é que eles são um pacote fechado, né? Você vai clicar, ele vai executar uma coisa, mas não permite você inserir ou extrair mais informação. No caso do MATLAB, ele é pago, mas ele é um ambiente, ele não é um programa só, né? É como se fosse o Windows. Então, ele te permite você programar, fazer várias coisas, inserir, extrair coisas que os outros programas não permitem. Agora, o R, por exemplo, seria uma, entre aspas, uma versão do MATLAB para o Linux, e é livre. Só que é aquela coisa, né? Geralmente, infelizmente, né? As pessoas, quando desenvolvem os algoritmos, desenvolvem os pacotes, elas geralmente desenvolvem e vendem, entre aspas, né, para a empresa do MATLAB, porque ela sabe que vai ser mais difundido, né? Então, algumas coisas você não vai encontrar, por exemplo, o programa no R, por exemplo, para ser utilizado. Aí você teria que você mesmo programar, você mesmo fazer. É um pouco mais complicado. Mas hoje você encontra muita coisa disponível, sim. E um detalhe que é bom a gente comentar. Para os estudantes, o MATLAB ele tem versões que você, entrando lá no site, você consegue ela de graça por um semestre, mais ou menos, alguns meses. Então, o estudante, vamos supor, você está fazendo um mestrado, um doutorado, você pode entrar no site da MathWorks, cadastrar uma licença, eles vão te dar uma licença do MATLAB, do PLS Toolbox, por exemplo, para você utilizar, por exemplo, 45 dias. Então, a opção que a gente tem, vamos dizer assim, dando um jeitinho, seria aquela coisa, por exemplo, se você tem um aluno, pega o e-mail dele, pede uma licença. Depois de 45 dias, outro aluno pede, e assim vai. Você acaba tendo, entre aspas, uma licença durante um período, sem pagar por ela, vamos dizer assim. Obrigado, professor. Eu queria dizer que é a última pergunta, mas acabou surgindo outra e outra e outra. Mas acho que tenho o contato do professor, depois eu mando mensagem. Mas é uma pergunta que eu acho que os meus colegas também, que estão nos ouvindo aqui,
Pode fazer, eu estou à disposição. Professor, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz a disciplina de planejamento experimental, uma das tarefas que o professor deu lá, a professora neste caso, foi pegar os artigos, reproduzir o que eles fizeram lá, para ver se conseguia praticamente o mesmo resultado. Só que, às vezes, usando o mesmo software, mesma versão que o autor diz que usou no artigo, os resultados não são assim tão iguais. Às vezes, tem um fator que ele considerou significativo, você rodando para um software diferente, é diferente, às vezes os valores ali de significância, quase que muda a coisa. O que causa essa divergência de resultados usando softwares diferentes, ou mesmo software variando apenas a versão, ou mais atualizada, ou menos atualizada? Porque é o seguinte, na verdade, quando você está pensando assim, planejamento e otimização, vamos supor, o cálculo para chegar na função matemática que descreve a geometria é um só. Né? Então, por exemplo, a equação que você vai ter lá no final, ela é uma só, que vai ter lá, né, como y a sua resposta e no resto da equação as suas variáveis, né? Se ela está no nível polinomial, linear, coisa desse tipo. Então, você tem uma equação matemática. Isso aí não muda. Depois, o que pode mudar é o seguinte: uma vez construído um modelo, esse modelo tem que passar por um processo de avaliação. Por isso que, por exemplo, quando você vê a definição de quimiometria, na verdade, assim, na maioria das vezes, ela inicia como uma aplicação de um método matemático. Ela é uma matemática. Agora, a avaliação do modelo que você obtém é estatística. E aí, se você pegar a última definição, ele fala de aplicação de lógica, né? Então, ela é um conjunto dessas três coisas. Você vai ter a parte matemática, os parâmetros estatísticos, que vão dar a confiabilidade e eficiência do modelo, e aonde entra a lógica? Em todas as decisões que você vai tomar antes, durante e depois do planejamento. Então, é igual aquela coisa, o planejamento ele acaba sendo uma coisa quase que individual do analista. Você tem que coletar, por exemplo, antes, toda a informação do sistema. Então, eu, como quimiometrista, vou fazer uma otimização para alguém que trabalha com absorção atômica, eu não preciso ser um especialista em absorção atômica, mas eu vou sentar com ele e falar assim, que jeito que isso funciona? Aí ele vai falar, desde o básico, ele vai falar, não, o equipamento é assim, ele mede isso. Quais as variáveis que tem? Quais as possibilidades? Aí a pessoa vai te informando, você pega um papel e vai montando esse planejamento. Por isso chama planejamento, a primeira etapa. Você vai eleger as variáveis que você vai avaliar, estabelecer níveis para ela, e depois você vai rodar o programa para fazer o cálculo. Aí, quando você rodar esse programa, aí é aquela coisa, dependendo do programa, um vai utilizar vamos supor, às vezes você tem um método lá que calcula a distância. Vou citar esse exemplo. Às vezes você vai usar um programa que vai calcular a distância por Mahalanobis. Um outro calcula a distância euclidiana. E às vezes, se é um software comercial, você não vai ter essa informação. Então, às vezes, a pessoa usou uma coisa, você vai estar usando outra. E isso dá pode dar pequenas ou grandes diferenças, né? Isso depende. Então, da mesma forma que na hora que eu vou estabelecer, por exemplo, um critério estatístico para avaliar um modelo, vamos supor, se eu rodou o mesmo método lá, estabeleceu 95% de confiança, mas isso pode estar rígido ou muito flexível. Outra pessoa viu que para aquele sistema vai ter que ser a 90% de confiança, por exemplo. É uma outra situação. Então, esses pequenos ajustes,
Essas pequenas... É igual lá, se você tem alguma limitação, você vai ter que fugir dela. Né? Uma limitação técnica, igual eu falei do exemplo do plasma lá, de alguma outra coisa. Às vezes você não pode substituir, às vezes você não pode alterar a concentração do jeito que você queria. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que só na hora que você estiver modelando, e aí a lógica vai ter que entrar para você ter sorte em ter as melhores decisões. Quanto melhor for a decisão, mais chance você tem de ter uma boa resposta para o problema. Mas é igual eu falei, é um milagre da vida. Né? Não dá para resolver. Resolve muita coisa, mas não dá para resolver tudo, né? Senão seria uma maravilha. Pois é. Não é tão milagroso assim. Bom, professor, para não passar o nosso tempo, acho que vou dar por encerrado essa parte da interação nossa aqui. Vamos passar para a última fase, que é a parte cultural, neste caso, do nosso evento, para depois encerrarmos. Bom, para a parte cultural, vou convidar o Lusitânio, neste caso sou eu, né, de novo, vou me convidar, né, vou fazer aqui uma declamação de um texto ou de um poema, não sei, eu às vezes não sei diferenciar entre poema, poesia, prosa, enfim, mas são textos que eu escrevo de vez em quando estou inspirado, que acabam sendo, para mim, um tubo de escape para vários problemas, principalmente nesse tempo de pandemia. Você fica muito tempo sozinho, numa introspeção, então acabamos descobrindo certas qualidades que nós não sabíamos que tínhamos. Bom, o texto que eu vou declamar hoje chama-se Meu Povo. Meu povo, quero o meu povo de volta. O povo dos 340 dias. E não este povo que me vendes a um preço borrachudo. A um preço de banana ou a um preço de pedras que rolam, desenrolam neste penhasco invisível. Quero o meu povo de volta. O povo das voltas, o povo que dá as voltas nos labirintos invisíveis. Aquele povo que canta as metáforas cheias de esplendor eufêmico. O povo que atravessa o orgulho e me comunga na estiagem. A estiagem que domina este meu povo. Quero o meu povo de volta. O povo que leva ao caminho sinuoso, cujas suas pegadas levitam nesses caminhos que levam para a peregrinação infinita. No som do batuque, eu quero o meu povo, o povo das festas, dos júbilos, dos chocalhos. Ah, nostalgia. Devolva o meu povo de volta. Chegado a este momento, vou devolver a palavra ao Lusitânio de novo, que sou eu, né? Quero agradecer a todos que nos acompanharam até este momento. Agradeço aos professores, o Ademar e o professor Waldemiro. Agradeço também à Universidade Federal de Uberlândia por sempre nos acolher nesses eventos. Agradeço também à Universidade Pungwe, do Ademar, neste caso, e do Afonso, por terem nos cedido esses quadros para compartilharem também esse conhecimento. E também não deixo de agradecer também à minha universidade. Na verdade, tenho duas universidades agora, que é a Federal de Santa Catarina, que me acolhe desde 2014 até hoje. Agradeço também, igualmente, a minha universidade, onde tenho um vínculo, em Moçambique, que é a Universidade de Rovuma, por
tudo isso. Agradeço também, de forma individual, a professora Raquel, que está lá, invisível agora, mas que é a pessoa que organiza tudo, essa parte toda de tecnologia que nós não entendemos, que agora, nesse tempo de pandemia, precisamos aprender, porque nesse tempo de pandemia, o virtual é o novo normal, na verdade. Agradeço também ao companheiro Afonso, da organização, que estamos sempre debatendo ideias sobre esse evento. E, de uma forma geral, agradeço a todos por tudo e que os eventos vão continuar. E o próximo evento vai ser em setembro,